experimentam grandes ondas. 50% não as experimentam, certo? Não é algo que acontece com todos. E quem são essas pessoas que têm essas experiências? Aqueles que recebem informações diretamente no cérebro tendem a ter mais facilidade em vivenciá-las. As pessoas que entram a partir do eixo 4 tendem a não fazer isso. A razão pela qual as pessoas que entram a partir do eixo de instrução não fazem é que, quando entram a partir de emoções ou sentimentos, elas acabam criando emoções e sentimentos. Parece que as pessoas gostam de alguém ou se envolvem em relacionamentos baseadas nessas emoções e sentimentos. Então podemos dizer que esse sexo ou essa interação acaba despertando bastante. E como as pessoas se envolvem de forma bastante entusiástica e ativa, geralmente até cerca de 31 anos, essas pessoas tendem a não passar por grandes ondas emocionais. Até os 32 anos, os sentimentos que vêm da Cisco são mais intensos. Pessoas que recebem informações de forma direta e sincera tendem a não ser muito ativas em relação a sentimentos como amor ou atração. Elas parecem mais preocupadas em entender o porquê das coisas, especialmente durante a adolescência, que é uma fase dessa busca. Em vez de simplesmente gostar de alguém por causa do prazer que isso proporciona, parece que estão buscando algo mais profundo e diferente. Portanto, apenas 31% das pessoas não são muito ativas em relação à questão do sexo. O Onabi está prestes a começar. Portanto, as pessoas que não se dedicaram muito ao sexo na juventude são mais propensas a serem influenciadas pelas grandes ondas. Na nossa geração, quando éramos jovens, não sei como é com outras gerações, mas havia uma pressão para se graduar rapidamente da virgindade. Havia uma certa tendência a sentir vergonha em relação a isso. E a ideia de permanecer virgem por muito tempo era vista de forma negativa. Assim, havia uma crença de que era melhor, antes de tudo, deixar essa virgindade para trás. São amigos homens das amigas meninas, certo? Existe uma situação em que se apresenta alguém que está livre. E se a pessoa não for alguém realmente desagradável? Pode ser qualquer um, na verdade. É isso, pode ser qualquer um mesmo. Para me formar, era uma vez ou duas. Havia algo como ir a um jantar e dizer que iríamos nos formar. Bem, isso aconteceu quando eu tinha cerca de 18 ou 19 anos. E, entre o meu grupo de amigos, havia pessoas que estavam dispostas a isso, que queriam se formar, e outras que diziam que definitivamente queriam ter sua primeira vez com a pessoa que amam. Havia uma sensação de que era algo que precisava ser feito e também houve algumas separações. Enquanto ouvia, percebi que havia a ideia de que a pessoa deveria ser alguém específico, mas também havia a perspectiva de que poderia ser qualquer um. Além disso, no que diz respeito a estimular o útero para graduar-se da virgindade, a ideia era, de certa forma, encontrar alguém disponível por aí. Receber estímulos. De certa forma, pode parecer estranho dizer que é algo lógico, mas eu comecei a pensar que talvez isso também seja algo necessário. Sim, é exatamente isso. Isso já era assim há muito tempo, pois a sociedade funcionava dessa maneira. Todo mundo se sentia assim, e eventualmente era a mulher quem indicava o parceiro, e quando isso acontecia, todos os outros ficavam em desvantagem. Houve uma época assim, não é? Isso não era conveniente para os dominadores, e essa situação mudou ao longo do tempo, provavelmente entre 10.000 e 15.000 anos atrás. Portanto, antes disso, era provavelmente sem restrições. Isso está enraizado na mente humana, e ainda existem vestígios disso hoje. Acho que isso é algo que você também se orgulha. Afinal, isso é natural, pois você pensa em uma pessoa específica como seu parceiro, e há pessoas que não conseguem aceitar isso. Não é todo mundo que é igual. E existem homens assim, não é? Alguns deles, claro. Mas mesmo entre homens, há uma distinção entre homens e mulheres. E existe um meio termo entre eles.
Então, eu me pergunto se sou mais alta que os homens ou as mulheres. E eu já fiz isso muitas vezes há várias décadas. E ao observar isso, percebo que as mulheres são mais altas que os homens. Os homens geralmente são considerados mais altos do que as mulheres, certo? Nesse contexto, existem pessoas que se identificam como homens em corpos de mulheres e como mulheres em corpos de homens. E isso também se inclui na pandemia de Covid-19. Portanto, surge a questão do que significa realmente ser homem e o que significa ser mulher. Assim, ao se tornar som, não há uma clara distinção. Embora haja uma divisão aparente entre homens e mulheres, dentro dessa falta de distinção, as pessoas vivem e desejam estar na melhor condição possível. Aqueles que têm essa forte convicção querem cooperar com esse tipo de perspectiva. É apenas uma conversa sobre estar misturado junto. E, se isso é muito ruim, então, ao pensar em quem isso é realmente muito ruim, para mim, não deve ser tão inconveniente. Para os pais, pode ser que não entendam a situação. E quanto aos pais, eles não são parte da sociedade corporativa. Aqueles que perderam a si mesmos costumam falar dessa maneira. Aqueles que ainda desejam se expressar naturalmente, provavelmente acham isso normal. Portanto, acredito que as pessoas que desejam ser autênticas e naturais, mesmo com a idade, sentem da mesma forma. Questões como divórcio não têm relevância. Na maioria das vezes, se houver um desejo, as pessoas acabam se casando. Como resultado, ter várias experiências ruins pode ser visto como uma espécie de medalha de honra na cidade. Para os homens, é importante escolher esse tipo de homem, buscar mais a própria felicidade. A felicidade humana, a felicidade feminina, que é a verdadeira essência. Isso é o que realmente importa. Estamos caminhando nessa direção. Começamos a partir desse ponto e estamos seguindo em frente, sempre de forma direta. De repente, uma grande interseção entra de lado. Isso é o que chamamos de governante, não é? Como estamos falando sobre condições de negociação baseadas em ganhos e perdas, seria bom que as pessoas que estão prestes a se casar ou que estão considerando isso pudessem ouvir esse tipo de conversa. Todos vocês estão nessa posição, não é? Devemos comunicar isso, não é? Eu transmito isso aos homens. E sim, as pessoas que trabalham no país também devem passar essa mensagem para as crianças desde cedo, tanto para os meninos quanto para as meninas. Pensando assim, a escola não é boa. Se a escola educa pessoas que são exatamente o oposto, existem aquelas que querem estudar para ajudar a humanidade ou para servir aos governantes. Esta sociedade é criada por seres humanos guiados por instintos. Os presidentes do mundo, assim como qualquer outra pessoa, estão todos sob essa estrutura. Tudo é parte dessa sociedade. E nós nascemos e vivemos nesse contexto, então não faz sentido tentar competir com isso. Mesmo assim, não há significado em trabalhar de uma maneira que não seja autêntica.